Capítulo 12. Urbi e Orbi. Vencidas as dificuldades astronômicas, mecânicas e topográficas, vinha naturalmente a pela questão de dinheiro. A realização do projeto exigia uma despesa enorme. Não havia particular nem mesmo Estado que pudesse dispor só por si de tantos milhões quantos eram necessários. Tomou portanto o presidente Barbicane a resolução de fazer do empreendimento, ainda que americano, um negócio de interesse universal, e de pedir a todos os povos a sua cooperação financeira. Era a um tempo dever e direito de toda a Terra intervir nos negócios do seu satélite. A subscrição aberta em Baltimore neste sentido estendeu-se ao mundo inteiro, urbi e orbi. Estava esta subscrição destinada a ter um êxito superior a tudo o que era de esperar, apesar de se tratar de quantias dadas que não emprestadas. A operação era puramente desinteressada, porque não apresentava nem remota probabilidade de lucro. Porém o efeito da proposta Barbicane, e que não tinha parado nas fronteiras dos Estados Unidos, antes tinha saltado por cima do Atlântico e do Pacífico, para invadir a um tempo a Ásia e a Europa, a África e a Oceania. Os diferentes observatórios da União puseram-se desde logo em comunicação imediata com os observatórios do estrangeiro, alguns, como o de Paris, de Petersburgo, do Cabo, de Berlim, de Altona, de Estocolmo, de Varsóvia, de Hamburgo, de Buda, de Bolonha, de Malta, de Lisboa, de Benarés, de Madrasta, de Pequim dirigiram cumprimentos de felicitação ao Gun Club, outros conservaram-se em prudente expectativa. O Observatório de Greenwich, esse, com a aprovação dos outros 22 estabelecimentos similares da Grã-Bretanha, foi claro e terminante, e negou com firmeza a possibilidade de bom êxito, seguindo sem hesitação as teorias do capitão Nicholl. E nestes termos, ao passo que muitas sociedades científicas prometiam até enviar delegados seus a Tampatal, o pessoal científico do Observatório de Greenwich reunido em sessão, apresentada a proposta Barbicane, passou brutalmente a ordem do dia. Tampatal, antes da operação. Belo ciúme de inglês para americano, nada mais. Em geral, foi excelente o efeito produzido no mundo científico, e daí se comunicou às massas, que, pela maior parte, se tomaram de paixão pelo assunto. Fato este de magna importância, pois que estas mesmas massas iam ser convidadas a subscrever para a realização de um capital considerável. No dia 8 de outubro já o presidente Barbicane tinha publicado um manifesto cheio de entusiasmo, no qual apelava para todos os homens de boa vontade da terra. Este documento, aliás traduzido em todas as línguas, deu ótimo resultado. Abriram-se as subscrições parciais nas principais cidades da União, para serem centralizadas no Banco de Baltimore, Rua de Baltimore número 9, e depois nos diferentes estados dos dois continentes. Em Viena na Casa S. M. de Rothschild. Em Petersburgo, Casa Sieglitz e C. Em Paris, no Crédito Mobiliário. Em Estocolmo, Casa Totti e Arfuredson. Em Londres, Casa de N. M. de Rothschild e Filhos. Em Turim, Casa Ardouin e C. Em Berlim, Casa Mendelssohn. Em Genebra, Casa Lombard, Odier e C. Em Constantinopla, no Banco Otomano. Em Bruxelas, Casa S. Lambert. Em Madrid, Casa Daniel Weisweller. Em Amsterdão, no Crédito Neerlandês. Em Roma, Casa Torlonia e C. Em Lisboa, Casa Lessesne. Em Copenhaga, no Banco Privativo. Em Buenos Aires, no Banco Mauá. No Rio de Janeiro, na mesma casa. Em Montevidéu, na mesma casa. Em Valparaíso, Casa Tomás Lachambre e C. No México, Casa Martim Dar e C. Em Lima, Casa Tomás Lachambre e C. 3 dias depois da publicação do manifesto do presidente Barbicane estavam subscritos nas diferentes cidades da União, 4 milhões de dólares. Com esta soma, por conta de maior quantia, já o Gun Club podia ir fazendo alguma coisa. Dias depois, noticiavam os despachos telegráficos à América que as subscrições no estrangeiro eram cobertas com verdadeiro entusiasmo. Alguns países faziam-se notáveis pela generosidade da sua oferta. A outros lá custava mais a desapertar os cordões à bolsa. Questão de temperamento. Em suma, mais eloquentes são os algarismos que as palavras, e eis a descrição oficial das somas que foram escrituradas no ativo do Gun Club, logo que se encerrou a subscrição. A Rússia deu como contingente enorme quantia de 368.733 rublos, e só poderá causar espanto a grandeza da quantia a quem desconhecer o gosto dos russos pelas ciências, e o progresso que imprimem aos estudos astronômicos, devido aos numerosos observatórios que possuem, dos quais
o de mais importância, custou 2 milhões de rublos. A França começou por se rir das pretensões dos americanos. Serviu ali a lua de pretexto a 1000 calembours já estafados, e a algumas dezenas de vaudevilles em que o mau gosto e a ignorância disputavam primazias. Porém os franceses, que já de antiga data trazem o hábito de cantar e ainda em cima pagar, desta vez riram, mas também depois pagaram, subscrevendo com a quantia de 1.253.930 francos. Por este preço realmente assistia-lhes o direito de se divertirem um bocado. A Áustria, apesar dos seus apertos financeiros, mostrou generosidade bastante. Elevou-se a parte desta potência, na contribuição geral, a quantia de 216.000 florins, que bem boa conta fizeram. 52.000 riksdaler foi o óbolo da Suécia e da Noruega. A cifra já era de consideração em proporção do país, porém, maior ainda teria sido, se a subscrição se tiver aberto ao mesmo tempo em Cristiania e em Estocolmo. Seja lá por que razão for, o caso é que os noruegueses não gostam de mandar o seu dinheiro para a Suécia. A Prússia deu testemunho, mandando 250.000 talers, de que prestava a tentativa a sua alta aprovação. Os diferentes observatórios desta nação contribuíram de boa vontade com uma quantia importante, e foram dos que com mais ardor animaram o presidente Barbicane. A Turquia portou-se com generosidade, e não admira porque estava pessoalmente interessada naquele assunto, visto ser a lua quem lhe fixa o curso dos meses e a época dos jejuns do Ramadão. Nem lhe ficava bem dar menos de 1.372.640 piastras, que foi o que efetivamente deu, e com ardor tal que parecia até dar a entender que houvera certa pressão da parte do governo da Porta. A Bélgica distinguiu-se entre todos os estados de segunda ordem por um donativo de 513.000 francos, proximamente 13 cêntimos por habitante. A Holanda e suas colônias tomaram parte na operação com 110.000 florins, mas sempre foram pedindo 5% de desconto, visto pagarem de contado. A Dinamarca, um tanto restrita em extensão territorial, sempre rendeu 900.000 ducados de ouro fino, o que é prova do amor que os dinamarqueses consagram às expedições científicas. A Confederação Germânica cooperou com 34.285 florins, não se lhe podia exigir mais, nem que lhe o exigissem o daria. Apesar dos seus grandes apuros, a Itália sempre encontrou nas algibeiras dos seus filhos 200.000 liras, mas foi preciso rebuscá-las bem. Se a Itália já estivera de posse do Veneto, melhor iria o negócio, mas o caso é que ainda não possuía o Veneto. Os estados da Igreja entenderam não dever mandar menos de 7.040 escudos romanos, e Portugal levou a sua dedicação pela ciência até 30.000 cruzados. O México, esse deu o óbolo da viúva, 86 piastras fortes. Verdade é que os impérios, nos primeiros tempos da sua fundação, sempre vivem pouco à larga de meios. De 257 francos foi o auxílio modesto prestado pela Suíça à obra americana. Força dizê-lo e francamente, a Suíça não percebia o lado prático da operação, não se lhe afigurava que o ato de arremessar uma bala à lua fosse preliminar adequado para entabular relações comerciais com o astro das noites, e neste pressuposto pareceu-lhe pouco prudente empenhar capitais em tentativa tão aleatória. E no fim de contas talvez a Suíça tivesse razão. Em Espanha é que foi impossível juntar mais de 110 reales, circunstância que serviu de pretexto ter a nação que acabar os seus caminhos de ferro. Mas a verdade é que a ciência não é coisa lá muito bem vista em tal país, que ainda está um tanto atrasado. E demais, havia certos espanhóis, e não eram dos menos ilustrados, que não concebiam com exatidão que relação havia entre a massa do projétil comparada com a da Lua, e que temiam que o choque fosse alterar a órbita do astro, perturbá-lo no seu papel de satélite, provocando-lhe a queda na superfície do globo terrestre. Em casos tais o melhor era abster-se. E foi o que, com diferença de alguns poucos reales, fizeram os espanhóis. Falta a Inglaterra. Já dissemos com que desdenhosa antipatia fora ali recebida a proposta Barbicane. Os ingleses têm todos uma só e mesma alma para todos os 25 milhões de habitantes que povoam a Grã-Bretanha. Limitaram-se a dar a entender que o empreendimento do Gun Club era contrário a um princípio de não intervenção, e nem com um ceitil concorreram. O Gun Club, quando soube tal nova, deu-se por satisfeito em erguer os ombros, e prosseguiu na sua grande tarefa. Logo que a América do Sul, isto é, Peru, Chile, Brasil, províncias do Plata, Colômbia entregaram a sua cota de $300.000, ficou o Gun Club de posse do considerável capital cujo cômputo detalhado segue. Dólares. Subscrição dos Estados Unidos, 4 milhões. Subscrições estrangeiras, 1.446.675.
Soma: 5.446.675. Eram, portanto, $5.446.675, que o público tinha despejado nos cofres do Gun Club. A ninguém deve causar surpresa a importância de tal soma. Os trabalhos de fundição e brocagem, obra de pedra e cal, transporte de operários e instalação destes numa região quase desabitada, construção de fornos e edifícios diversos, aquisição de ferramenta para oficinas, pólvora, projétil e despesas perdidas, deviam, segundo os orçamentos feitos, absorvê-la quase por inteiro. Houve tiro na Guerra Federal que ficou por $1.000, não era pois de admirar que o do presidente Barbicane, único nos fastos da artilharia, custasse 5.000 vezes mais. No dia 20 de outubro assinou-se um contrato com a fábrica de fundição de Goldspring, perto de Nova York, que, durante a guerra, fora que melhores canhões de ferro fundido fornecera a Parrota. Estipulou-se entre os outorgantes, que a fábrica de fundição de Goldspring se obrigava a transportar para Tampa Town, cidade da Florida Meridional, todo o material necessário para a fundição da columbiada. A operação da fundição devia concluir-se, o mais tardar, até o dia 15 de outubro próximo, e até ao mesmo dia ser entregue o canhão em bom estado, sob pena de multa de $100 por dia até aquele em que a lua se tornasse a apresentar nas mesmas condições, isto é, por tantos dias quantos se contam em 18 anos e 11 dias. O engajamento de operários, férias e acomodações necessárias ficavam por conta da companhia de Goldspring. O contrato, feito em duplicado e bona fide, foi assinado por J. Barbicane, na qualidade de presidente do Gun Club, e por J. Murphison, como diretor da fábrica de fundição de Goldspring, e cada uma das partes deu plena aprovação às estipulações da escritura.